Mais de um século após o fim da Primeira Guerra Mundial, suas granadas não explodidas continuam ceifando vidas. Estamos nos referindo a centenas de milhões de projéteis defeituosos ainda soterrados no solo de um conflito em que foram disparados mais de 1,5 bilhão de obuses. Tantos que até os ratos nas trincheiras enlouqueciam. 70% de todas as baixas na Primeira Guerra Mundial vieram da artilharia. Vamos explicar como isso ocorreu. Os efeitos que diferentes tipos de obuses causavam no corpo humano. E o motivo pelo qual tantos soldados nunca mais foram os mesmos após sobreviverem a esse conflito. Acredite ou não, a saga da artilharia tem início com alquimistas chineses em busca de um elixir da imortalidade. Eles não o descobriram, mas constataram que misturar salitre com enxofre e carvão gerava um composto explosivo. As primeiras armas a utilizá-lo surgiram por volta do ano 1000, na forma de lanças de fogo, que eram tubos de bambu ou metal fixados em lanças, expelindo chamas e estilhaços quando carregados com pólvora. Essas lanças primitivas funcionavam basicamente como lança-chamas, com alcance de cerca de 3 metros. Nada próximo do que imaginamos ao ouvir artilharia. Mas esse foi o ponto de partida. A passagem das lanças de fogo para armas de fogo com canos de metal verdadeiros ocorreu nos séculos seguintes, com os primeiros canhões autênticos aparecendo na China. Dali em diante, os canhões se tornaram maiores e mais potentes. Bombas medievais viraram gigantescas armas de cerco, com as maiores ultrapassando 20 toneladas, projetadas para demolir muralhas de castelos com projéteis de pedra redondos. A artilharia evoluiu de forma acelerada ao longo da história. Mas para não cansá-lo com cada etapa desse processo, já que você veio aprender sobre como ela matou cerca de 70% dos soldados na Primeira Guerra Mundial, basta dizer que a verdadeira revolução veio nos anos 1850, com canhões raiados e carregados pela culatra, que alteraram drasticamente a precisão e o alcance da artilharia. Em seguida, os franceses lançaram algo que mudou tudo. O canhão de campanha francês de 75 milímetros foi a primeira peça de artilharia verdadeiramente moderna e revolucionou a guerra no campo com seu sistema hidropneumático de absorção de recuo. Antes dessa arma, as peças de artilharia saltavam para trás de forma violenta ao disparar, exigindo que a equipe reposicionasse tudo após cada tiro. O 75 francês resolveu isso com um cano que deslizava para trás sobre roletes, enquanto o chassi da arma ficava totalmente imóvel. Um cilindro hidráulico dissipava a energia do recuo, equivalente a frear um carro a 160 km por hora em menos de 1 metro. E o ar comprimido devolvia o cano à posição de tiro de maneira tão fluida que a arma estava pronta para atirar novamente em instantes. O resultado era uma cadência de 15 a 30 disparos por minuto. Compare com apenas 1 ou 2 tiros por minuto das artilharias antigas, e fica claro por que isso representou um avanço tão impressionante. A suavidade desse mecanismo era incomparável na época e só seria superada mais de uma década depois. Os franceses trataram o sistema de recuo como um segredo de Estado, distribuindo a fabricação de componentes por toda a França para que apenas os responsáveis pela montagem final soubessem seu funcionamento exato. Isso tornou os principais canhões de campanha alemães obsoletos da noite para o dia. E, em grandes quantidades, o 75 milímetros transformou a artilharia de um braço de apoio em um matador dominante do campo de batalha. Todas as grandes potências mundiais, nessa altura, estavam desenvolvendo suas próprias versões de peças de artilharia modernas, com a Alemanha iniciando uma corrida frenética para criar armas melhores antes do conflito. Mas eis o que ninguém compreendeu plenamente na época. Ninguém havia testado a artilharia moderna em uma guerra real. Os combates europeus desde Napoleão envolviam apenas conflitos curtos entre exércitos profissionais.
Todos acreditavam que a próxima guerra europeia seria breve e decisiva. Talvez algumas semanas, no máximo uns meses. Esse equívoco custaria centenas de milhares de vidas nas ofensivas fracassadas que arrastaram todos os lados para o impasse da guerra de trincheiras, inédito na história. Assim, quando a guerra irrompeu em agosto de 1914, os alemães cruzaram a fronteira belga rumo à cidade de Liège, portal da Bélgica. A cidade era defendida por um anel de 12 fortalezas, construídas para resistir a bombardeios de canhões de 210 milímetros, que na época eram as maiores peças móveis do mundo. Os planejadores belgas pensavam que essas defesas aguentariam um mês, mas os alemães chegaram com algo que os aliados nunca haviam visto: 2 protótipos de obuseiros de cerco de 420 milímetros. Ninguém sabia da existência dessas armas. Em poucos dias após o primeiro obus atingir o alvo, fortaleza após fortaleza se rendia. A fortaleza de Ligny caiu quando um único projétil de 420 milímetros explodiu seu depósito de munições, gerando uma detonação colossal que matou 350 de seus defensores e reduziu a estrutura a escombros. Todo o anel de fortalezas, que deveria resistir por um mês, foi destruído em apenas 11 dias. O mesmo ocorreu em Namur, onde os grandes Berthas e os morteiros austríacos Skoda, de 305 milímetros, arrasaram a fortaleza, forçando sua rendição em só 4 dias. Fortificações que demandaram anos para serem erguidas e custaram fortunas. Grandes quantidades de dinheiro foram desperdiçadas em poucas horas. Os alemães demonstraram que nenhuma fortaleza resistia ao seu poderoso armamento pesado, o que alterou completamente a visão de todos sobre a defesa pelo restante da guerra. Enquanto isso, em combates abertos, a artilharia mostrava-se igualmente decisiva, porém de forma contrária. Na Batalha das Fronteiras, a infantaria francesa avançava em formações compactas. Os defensores alemães mantinham-se firmes em posições elevadas, de onde podiam observar as posições francesas e empregar sua artilharia com efeitos devastadores. Os franceses utilizavam seus queridos canhões de 75 milímetros para fogo direto em vez de suporte indireto, expondo suas tripulações e desperdiçando seu potencial. A artilharia alemã posicionava-se em cristas fora da vista dos artilheiros franceses e continuava bombardeando sem receber retaliação. 22 de agosto de 1914 tornou-se o dia mais sangrento da história militar francesa, com 27 mil soldados mortos em 24 horas. A doutrina francesa do espírito ofensivo, que priorizava o moral e assaltos rápidos da infantaria, acima do poder de fogo, revelou-se desastrosamente equivocada contra as armas modernas. Então, algo inesperado começou a ocorrer. A artilharia e as metralhadoras tornaram o movimento em superfície tão letal que obrigaram os homens a se refugiarem no subsolo. Ambos os lados se dedicaram a proteger suas tropas, escavando profundamente na terra. O que se seguiu foi uma sequência de manobras para flanquear o adversário. Cada vez que um exército tentava contornar o flanco inimigo, o outro estendia sua linha para interceptá-lo. E sempre que as forças se encontravam, o lado defensor se entrincheirava e o atacante não conseguia romper as defesas. Isso prosseguiu até que a corrida terminou na costa, sem mais espaço para flanqueamentos. As trincheiras, que iniciaram como simples covas de atiradores, aprofundaram-se e se tornaram mais complexas à medida que a artilharia mais pesada era trazida ao fronte. O resultado foi uma linha ininterrupta de trincheiras, estendendo-se por cerca de 450 milhas. A guerra que todos esperavam acabar antes do Natal transformou-se em algo inédito. Um cerco em escala continental, onde a artilharia dominaria e os avanços seriam contados em jardas, não em milhas. Agora, todo esse tiroteio expôs um problema que ninguém havia previsto. Os estoques de munição pré-guerra, de cerca de 1.000 a 1.500 projéteis por canhão,
deviam durar aproximadamente 6 meses de combates. Alerta de spoiler: esgotaram-se em semanas. Canhões de tiro rápido disparavam 15 a 30 projéteis por minuto, o que significava que uma única peça podia consumir a cota diária inteira em 1 hora de ação intensa. Em poucas semanas, todas as grandes potências racionavam obuses. Os canhões britânicos foram limitados a apenas alguns projéteis por dia, por vezes tão poucos quanto 6. A crise de munição surgiu porque os exércitos consumiam suprimentos muito mais velozmente do que se imaginava. Os depósitos estavam cheios do tipo errado de munição, e as fábricas não estavam preparadas para tal demanda. Assim, o que veio a seguir foi a transformação de economias inteiras para abastecer as peças. A França passou de produzir 20.000 projéteis por dia para 100.000 em 1915. A produção mensal de obuses alemães aumentou mais de 30 vezes até 1918. A saída britânica saltou de 500 mil de obuses por ano para mais de 70 milhões. E como os homens estavam ocupados lutando e morrendo em taxas alarmantes nas trincheiras, a partir de meados da guerra, armas e munições britânicas eram fabricadas por mulheres. Essas munitionetes laboravam em turnos de 12 horas, expostas a substâncias tóxicas, e centenas delas pereceram em acidentes ou por excesso de exposição a venenos. A guerra havia se tornado tanto um confronto industrial quanto militar. Voltando às trincheiras, examinemos como a artilharia funcionava na prática e por que mudou tanto o curso do conflito. Primeiramente, a coordenação entre artilharia e infantaria foi um dos maiores desafios não resolvidos durante toda a guerra. Linhas telefônicas funcionavam razoavelmente em situações defensivas, mas em um ataque, mensageiros eram o único meio de solicitar e receber apoio de fogo, o que às vezes demorava horas, se os mensageiros sobrevivessem. As comunicações por fio eram frequentemente cortadas pelo fogo de artilharia, e o rádio ainda era novidade e pouco confiável no campo de batalha. O resultado era que, uma vez que a infantaria saía das trincheiras, a artilharia atirava às cegas, incapaz de se ajustar à realidade no terreno. Oficiais de observação avançada posicionavam-se em ou perto das trincheiras de frente para monitorar onde os projéteis caíam e transmitir correções às baterias via telefone, quando o fio estava intacto. Mas quanto mais o ataque progredia, mais o sistema falhava, pois o observador não conseguia acompanhar enquanto mantinha o contato com sua bateria. Equipes de instalação de fios trabalhavam sob fogo constante só para manter as linhas operacionais. Balões de observação eram posicionados a milhas do fronte, em altitudes frequentemente acima de 3.000 pés, capazes de avistar até 11 milhas com os melhores binóculos. Esses balões ligavam-se ao solo por telefone para correções em tempo real, mas, recheados de hidrogênio, eram alvos fáceis para aviões inimigos. Os observadores de balão eram chamados de BAL. Os balonistas eram essenciais para servir em um dos trabalhos mais perigosos da guerra. No entanto, ao contrário dos pilotos de aviões daquela época, eles de fato possuíam paraquedas. E, em 116 saltos americanos, nenhum deles falhou ao abrir. No ano de 1918, as aeronaves tornaram-se o principal meio de coletar dados para a artilharia. Com reconhecimento visual, fotografia aérea para mapear posições inimigas e comunicação sem fio para ajustes em tempo real, os aviadores lançavam sinais de fumaça sobre os alvos, permitindo que as baterias calculassem a distância. Mas havia outra guerra em curso que a maioria dos soldados jamais presenciava: a caçada mortal entre as baterias de artilharia. O fogo de contrabateria era o conflito dentro do conflito, e muitas vidas dependiam dele. Os objetivos eram as peças de artilharia do inimigo e os homens que as operavam. Porém, antes de atacar a artilharia adversária, era preciso localizá-la. Sua posição atrás das linhas de frente exigia soluções inovadoras. A detecção por som
foi uma das ideias mais inteligentes da guerra. Desenvolvida principalmente por cientistas britânicos, a técnica usava uma rede de postos de escuta, equipados com microfones que capturavam a intensidade e a direção das ondas sonoras ao disparo das armas inimigas. Um arco de 6 ou mais estações de microfones registrava o estrondo de baixa frequência das peças inimigas. Ao calcular as mínimas diferenças no momento em que cada estação detectava o som, era possível determinar a localização precisa da arma. Em 1918, várias peças podiam ser identificadas ao mesmo tempo, minutos após o primeiro tiro. Os alemães contavam com um sistema bem mais rudimentar, baseado em indivíduos com cronômetros, o que os colocava em desvantagem considerável. A detecção por clarão aproveitava o flash do disparo para identificar as posições das armas inimigas. Tornou-se menos eficaz depois que os alemães adotaram pós sem flash em 1917, mas a detecção por som continuou indispensável durante todo o conflito. Agora vamos falar das próprias granadas, pois os tipos variavam bastante em seus efeitos. As granadas de alto explosivo continham material explosivo. Suas paredes de aço espesso geravam fragmentos letais que se espalhavam por vários metros ao detonar. As primeiras granadas H usavam espoletas de atraso, fazendo com que penetrassem no solo antes de explodir, o que era ótimo para demolir fortificações, mas desperdiçava boa parte da força da detonação na terra. Mais tarde, surgiram espoletas de impacto, que detonavam a granada no instante do contato com qualquer superfície, tornando-as ideais para cortar arame farpado. As granadas de estilhaços receberam o nome do tenente-general Henry Shrapnel, inventor do projeto no final do século XVIII. Eram projéteis ocos de aço recheados com 200 a 500 bolas de chumbo ou aço, mais uma carga de pólvora que explodia por espoletas de tempo ajustadas antes do lançamento. Quando cronometradas corretamente, as granadas estouravam no ar sobre as tropas inimigas, lançando as bolas para a frente à mesma velocidade do projétil. Era como um tiro de espingarda descendo do céu. Os estilhaços funcionavam bem contra soldados expostos, mas eram ineficazes contra posições entrincheiradas ou abrigos. As granadas de gás inauguraram uma categoria inteira de terror. Após testes com gás cloro liberado de cilindros que dependiam totalmente da direção do vento, alguém pensou em transportar os agentes químicos via artilharia. Isso elevou o horror da Primeira Guerra Mundial a um novo patamar, pois agora o gás podia ser lançado com precisão em qualquer alvo, a qualquer momento. A França criou as primeiras granadas de gás em meados de 1916, enchendo cascos de granadas explosivas com cargas químicas. E a Alemanha logo lançou suas próprias variantes. Os alemães, inclusive, criaram um sistema de codificação por cores para as granadas químicas. Cruz verde para agentes que destruíam os pulmões, como cloro e fosgênio. Cruz branca para gases lacrimogêneos. Cruz azul para substâncias que neutralizavam máscaras, forçando os soldados a retirá-las. E cruz amarela para gás mostarda. O fogênio era 18 vezes mais letal que o cloro e causou cerca de 85% das mortes por gás na guerra, com sintomas que podiam demorar até 48 horas para aparecer, o que significava que muitos soldados só percebiam a dose fatal quando era irremediável. O gás mostarda não era exatamente um gás, mas um líquido oleoso volátil disperso em névoa fina, provocando queimaduras químicas, bolhas e cegueira, projetado mais para incapacitar do que para matar. Ser bombardeado pela artilharia convencional, por mais terrível que fosse, parecia preferível a essas granadas químicas. Ao fim da guerra, elas representavam uma fatia considerável de toda a munição em ambos os lados. Se quiser saber mais sobre os impactos desses químicos no corpo humano e seu uso, assista ao nosso vídeo completo sobre guerra química na Primeira Guerra Mundial, logo depois deste. As granadas de sinalização,
explodiam em altitude, liberando um sinalizador de magnésio pendurado em um pequeno paraquedas para iluminar intensamente o campo de batalha noturno e observar movimentos inimigos. As granadas de fumaça eram usadas junto com as de gás, e a H é para cegar observadores de artilharia e metralhadoras inimigas, especialmente úteis em avanços. Os alemães e austríacos também utilizavam granadas perfurantes de concreto com espoletas de tempo. Fusíveis de atraso eram usados em sua artilharia de cerco superpesada, projetada para perfurar fortalezas reforçadas e detonar no interior. No entanto, um aspecto pouco discutido é o problema grave das taxas de falha ao longo de todo o conflito. Avaliações indicam que cerca de 30% das granadas lançadas no bombardeio preliminar do Somme não explodiram. As causas incluíam espoletas defeituosas, falhas no controle de qualidade devido à produção apressada em tempo de guerra e armazenamento inadequado no Somme. A combinação de granadas majoritariamente de estilhaços, ineficazes contra abrigos subterrâneos, junto à elevada taxa de falhas, fez com que as defesas alemãs permanecessem praticamente intactas, apesar do bombardeio massivo. Voltaremos aos projéteis não explodidos mais adiante, pois o que ainda jaz soterrado no solo hoje forma uma narrativa própria. Agora, examinemos as táticas que surgiram em torno de todo esse poder de fogo. Inicialmente, franceses e britânicos recorriam a bombardeios prolongados antes de um assalto de infantaria, na tentativa de aniquilar completamente os defensores. O exemplo clássico foi o bombardeio de 7 dias que iniciou a Batalha do Somme. A ideia era que a artilharia devastasse o inimigo até o colapso total, antes de expor a própria infantaria. Contudo, esses bombardeios intensos alertavam o adversário sobre o local exato do ataque, arrasavam o terreno que as tropas precisariam atravessar e, com frequência, não eliminavam defensores bem entrincheirados que se abrigavam em fossas profundas e reapareciam assim que o fogo cessava. Os alemães adotaram uma estratégia distinta. Em vez de buscar a destruição total de tudo no caminho da infantaria atacante, eles priorizavam a sincronização precisa do apoio de fogo com as tropas de infantaria, neutralizando as defesas inimigas por tempo suficiente para que seus soldados as ultrapassassem. Enquanto as preparações de artilharia típicas em 1917 duravam uma semana ou até 2, as alemãs se limitavam a poucas horas, com resultados bem superiores. Eles empregavam amplamente granadas de gás e fumaça, que paralisavam e desorganizaram alvos sem devastar o solo que suas próprias forças teriam de cruzar. Uma das inovações mais cruciais foi a eliminação do fogo de calibragem. Antes, toda a ofensiva exigia tiros de ajuste para corrigir a pontaria, revelando posições e alertando o inimigo. Os alemães criaram métodos matemáticos para prever ajustes, baseados em medições detalhadas de condições meteorológicas e das qualidades de cada peça de artilharia. Quando bem executados, isso permitia fogo preciso sem disparos prévios de aviso. O primeiro assalto da Operação Michael, em março de 1918, abriu com uma rajada de 3,5 milhões de granadas em 5 horas, quase 200 por segundo, com as baterias alemãs agindo em total surpresa. Os britânicos também desenvolviam técnicas semelhantes, e certos historiadores afirmam que estavam anos à frente dos alemães nesse campo. Para resolver a questão da comunicação entre artilharia e infantaria, avançava-se o fogo de acordo com um cronograma pré-definido. Isso evoluiu para o bombardeio rastejante, que posicionava uma cortina de artilharia logo à frente da infantaria em progresso, movendo-se para diante a uma velocidade estipulada, geralmente 50 metros por minuto. Em um momento combinado, um grande número de canhões de campanha iniciava o fogo em uma linha. E após alguns minutos fixos, a barreira de explosões se erguia para o alvo seguinte. A infantaria atacante era treinada para seguir de perto essa parede móvel de seu próprio fogo, mantendo o ritmo independentemente de estar preparada ou não. Porém,
O bombardeio rastejante amarrava completamente a infantaria ao plano da artilharia. Não havia margem para alterar o ritmo se algo saísse do controle. O avanço rígido das explosões frequentemente superava os infantes carregados, que penavam pelo terreno cravejado de crateras, dando aos defensores oportunidade de sair dos abrigos e enfrentar os atacantes após a passagem da barragem. Os franceses viam como aceitável uma taxa de 10% de baixas auto-infligidas para a infantaria que avançava atrás de uma barragem em movimento, com os homens obrigados a permanecer a no máximo 50 jardas das explosões. Reflita sobre isso por um instante. E, ao falarmos de franceses e artilharia, é imperdível citar Verdun. Em 21 de fevereiro de 1916, 1.400 canhões alemães, concentrados em uma frente de 8 milhas, dispararam mais de 1 milhão de granadas em um bombardeio de 9 horas. O que se seguiu foram 10 meses dos combates mais brutais de toda a guerra, com ambos os lados lançando homens em uma moedora de carne de artilharia e combates corpo a corpo que feriram ou mataram mais de 700 mil soldados no total. A paisagem se transformou em um cenário lunar de crateras sobrepostas. O bombardeio incessante impedia a recuperação de corpos. Os homens lutavam entre os restos em decomposição de seus companheiros. E depois veio a Terceira Batalha de Ypres, também conhecida como Passchendaele, que ilustrou o que ocorria quando bombardeios massivos arrasavam mais do que apenas o inimigo. Mais de 3.000 canhões lançaram 4,5 milhões de granadas em um bombardeio preliminar de 10 dias, destruindo completamente os sistemas de drenagem que impediam o alagamento dos campos baixos das Flandres. Quando as chuvas chegaram, o campo de batalha se converteu em um mar de lama. Soldados afundavam até a cintura. Homens, cavalos e tanques literalmente afundavam na lama. A artilharia não conseguia avançar, porque os canhões mergulhavam ainda mais a cada disparo. Os britânicos conquistaram cerca de 5 milhas, mas a um custo de mais de 250 mil baixas. Na Batalha de Amiens, em agosto de 1918, os britânicos já sabiam integrar assaltos de infantaria com gás, artilharia, tanques e aviões em um ataque sincronizado. A infantaria aliada seguia de perto o bombardeio rastejante, enquanto os tanques esmagavam o arame farpado e neutralizavam ninhos de metralhadoras. Aviões alvejavam trincheiras e bombardeavam linhas de suprimentos. Antes mesmo do início do ataque, as equipes de artilharia usavam relatórios aéreos, medição de som e detecção de clarões para localizar as peças alemãs. Muitas delas foram destruídas antes que a infantaria saísse das trincheiras. Não houve bombardeio preliminar para alertar o inimigo e dar tempo de se preparar. Em vez disso, o fogo era repentino e exato, cronometrado com precisão para apoiar cada fase do progresso. Em 1914, o emprego da artilharia ainda lembrava bastante a era napoleônica. Mas, até 1918, a artilharia moderna já havia se consolidado de forma clara. Agora, vamos examinar algumas das armas mais destacadas da guerra, começando pelas imensas peças que os alemães introduziram no início e que chocaram o mundo. O canhão de 420 mm Emma-Gerät, apelidado de Dick Bera ou Big Bertha, era o superpesado obuseiro de cerco alemão. Ele lançava projéteis de mais de 800 quilos a uma distância superior a 9 quilômetros, exigindo cerca de 200 homens para montagem, transporte e operação. A montagem levava umas 6 horas em condições ideais, e os buracos que deixava mediam 6 metros de profundidade por 9 metros de largura. O Paris Gun representava um experimento radical em artilharia de longo alcance. Com um cano de 37 metros e peso de 138 toneladas, ele atingia 130 quilômetros de alcance, alcançando altitudes acima de 42 quilômetros. O recorde para qualquer projétil até os foguetes V-2 na guerra seguinte. As granadas chegavam à estratosfera, onde a resistência do ar era mínima, e o efeito de Coriolis da rotação terrestre precisava ser incluído
nos cálculos de tiro. Era mais uma arma de terror do que algo prático. O morteiro Škoda, de 305 mm austro-húngaro, conhecido como Skinny Emma, tinha menos potência que o Big Bera, mas era mais versátil, podendo ser posicionado quase em qualquer lugar em cerca de 50 minutos. Ao contrário do Big Bera, que dependia de acesso ferroviário. Ele perfurava 2 metros de concreto armado e 8 unidades foram emprestadas à Alemanha para atuar junto às peças maiores. No outro extremo, os morteiros de trincheira surgiram da necessidade de armas que a infantaria pudesse levar para frente, contra posições invisíveis à artilharia de retaguarda. O morteiro Stokes britânico se mostrou de uma simplicidade genial. Desmontável em 3 partes, pesava apenas 108 libras no total. Alcançava alcances efetivos de cerca de 800 jardas e disparava até 30 projéteis por minuto com equipes experientes, bastando 2 homens para operá-lo. Essa arma deu origem a praticamente todos os morteiros de infantaria modernos. Os Estados Unidos entraram na guerra com grave falta de artilharia contemporânea. As tropas do general Pershing foram em grande parte equipadas com armas francesas e britânicas, tendo o canhão de campo francês de 75 mm como peça principal americana. Agora, vamos ver como era, na prática, servir em uma bateria de artilharia. Embora estivessem longe dos horrores das trincheiras, os artilheiros enfrentavam suas próprias dificuldades no dia a dia. As rotinas começavam com preparativos antes do amanhecer, seguidos de alvos designados, nos quais trechos específicos das trincheiras inimigas eram marcados para destruição naquele dia. Em operações intensas, as baterias podiam lançar de 800 a 1.000 projéteis por dia, com os disparos divididos em turnos e pausas a cada 4 horas. Devido ao esforço físico envolvido, as granadas não eram leves e as equipes as manuseavam o dia inteiro. Havia fogo sustentado rápido que causava exaustão, exposição ao clima em posições abertas, ruído constante que danificava a audição e privação de sono durante bombardeios prolongados, nos quais os artilheiros atiravam sem parar por dias. Como no bombardeio preparatório para o Somme, que durou 7 dias ininterruptos. A maior ameaça aos artilheiros era o fogo de contrabateria, quando o inimigo detectava as peças e respondia com bombardeio retaliatório. O gás era especialmente perigoso, pois as equipes não podiam usar máscaras enquanto serviam os canhões rapidamente, e obuses gasosos contaminavam as posições por horas ou dias. Projéteis defeituosos explodiam ocasionalmente nos canos, destruindo armas e homens, e um acerto inimigo sortudo na munição estocada nas posições podia detonar todo o estoque. Mas, por mais duro que fosse para os artilheiros, era infinitamente pior para os soldados que recebiam o fogo. Um soldado alemão no Somme relatou como estavam sob bombardeio incessante, dia e noite. Projéteis de vários calibres caíam sobre eles sem parar. Seus abrigos desabavam e os soterravam, forçando-os a cavar para libertar a si mesmos e aos companheiros. Às vezes, os encontravam asfixiados, outras vezes, reduzidos à polpa. Soldados nos bunkers entravam em histeria, querendo fugir, e era preciso contê-los fisicamente para mantê-los na relativa segurança dos abrigos profundos. Até os ratos ficavam frenéticos, invadindo os frágeis refúgios em busca de proteção. Sob o fogo terrificante da artilharia, eles não tinham o que comer nem beber, enquanto projétil após projétil explodia ao seu redor sem parar. Armas distintas geravam sons únicos que os soldados experientes logo identificavam. Whizbangs era o apelido dos soldados para as granadas de 77 mm do canhão de campanha alemão, que voavam mais rápido que o som. Assim, o zumbido da granada em movimento chegava aos ouvidos antes do estrondo do disparo, oferecendo quase nenhum alerta. Woolly Bear descrevia a explosão e a fumaça de qualquer grande granada explosiva alemã. As granadas de gás costumavam produzir um som mais suave e característico, como um plop ao detonar.
algo que os militares eram treinados para notar. Por isso, ataques de gás frequentemente eram disfarçados ao misturar essas granadas com as comuns de alto explosivo, impedindo que os soldados detectassem o ruído distinto e aplicassem suas máscaras a tempo. A imprevisibilidade da morte afetava profundamente a mente. Um homem podia escapar de 100 explosões próximas e, ainda assim, perecer por uma que caísse no local exato e no instante errado. Isso nos leva a responder à pergunta no título deste vídeo. Ao perceber a quantidade imensa de projéteis lançados e a intensidade contínua do bombardeio, você deve começar a entender por que a artilharia ceifou tantas vidas de soldados. No entanto, há aspectos profundamente perturbadores que esse bombardeio massivo causava ao corpo humano, e precisamos discuti-los. Primeiramente, as feridas diferiam totalmente das provocadas por tiros de bala. De 60% a 70% das baixas em combate na Primeira Guerra Mundial resultaram da artilharia. Fragmentos de estilhaços mutilavam e destruíam seções inteiras do corpo, levando a perdas massivas de sangue. Metal quente voando podia rasgar a carne, criando cortes irregulares e retorcidos, ou até arrancar rostos por completo. Soldados morriam apenas pelo impacto da explosão, com pulmões devastados, sem marcas externas visíveis. Ser sepultado vivo era algo terrivelmente frequente, com detonações desenterrando corpos mal sepultados, enquanto soterravam outros homens. Em 2018, arqueólogos descobriram os restos de 21 soldados alemães em um abrigo, enterrados vivos, quando uma granada aliada explodiu acima de seu túnel. Eles foram achados sentados em um banco ou deitados, precisamente como estavam quando a terra desabou sobre eles. A Alemanha realizou cerca de 67 mil amputações de membros durante a guerra, enquanto a Grã-Bretanha fez aproximadamente 41 mil. Membros eram amputados quando destroçados por estilhaços ou quando metralhadoras fraturavam ossos de forma irrecuperável. A gangrena gasosa, causada por bactérias no solo agrícola intensamente adubado do fronte ocidental, liberava toxinas que provocavam a morte rápida de tecidos, tornando a amputação muitas vezes a única saída. A guerra elevou drasticamente os ferimentos faciais devido à guerra de trincheiras, onde homens espiando por cima das parapetes ficavam vulneráveis aos estilhaços. Mesmo sem ser atingido diretamente, havia outra afecção comum que impactou mais de 250 mil homens no conflito. O shell shock, com tremores incontroláveis, perda da fala, paralisia, pesadelos, insônia ou incapacidade de andar, cegueira histérica e crises de pânico. O termo foi criado em 1915 por um oficial médico britânico. Inicialmente, médicos acreditavam que se tratava de dano físico ao sistema nervoso causado por explosões. Mais tarde, ficou evidente que indivíduos que nunca se aproximaram de uma granada podiam sofrer o mesmo trauma apenas pelo medo prolongado sob bombardeios constantes. Em 1917, o shell shock foi totalmente proibido como diagnóstico no exército britânico, com menções censuradas até em revistas médicas, pois os casos se tornaram alarmantes demais. 40% das baixas britânicas na Somme eram de shell shock, gerando uma epidemia que quase imobilizou o exército. O tratamento na frente incluía repouso breve em postos, ainda próximos o suficiente para ouvir a artilharia, algum sono, alimentação, sedativos e uso generoso de rum. Nada que se assemelhe ao cuidado psiquiátrico moderno. Lembre-se do que mencionamos antes sobre as taxas de falhas. Cerca de 1 em 4 projéteis no fronte ocidental não explodia. E com aproximadamente 1,5 bilhão de granadas disparadas na guerra, isso deixou centenas de milhões de explosivos não detonados no solo. Na França atual, uma agência especializada em desminagem recolhe cerca de 900 toneladas de munições não explodidas por ano. A colheita continua constante e está longe de acabar. Arar a terra,
Trabalhos de drenagem, construções ou até escavações de amadores podem deslocar uma granada o suficiente para ativar um mecanismo de ignição instável após um século de corrosão. Acidentes fatais ainda ocorrem. Granadas químicas defeituosas podem rachar, vazar ou vaporizar resíduos. E o gás mostarda, em particular, ainda queima pele e pulmões mais de 100 anos depois. Quanto à artilharia, as lições aprendidas moldaram seu emprego em todo o mundo, pelo restante do século XX. A artilharia veio para ficar, tornando-se apenas mais letal nas guerras seguintes.